Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e a todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É interessante que essa mensagem retrata o chamado de Pedro. Essa mensagem é o início do ministério de Jesus na vida de Pedro. Mas nós precisamos destacar alguns pontos nessa passagem, pontos que são muito importantes para a nossa reflexão hoje. O primeiro ponto diz respeito ao fato de existirem 2 barcos. Você percebe lá no versículo 1 que enquanto Jesus estava no lago de Genezaré ensinando a multidão, ele avista à beira do lago 2 barcos que já estavam abandonados. E junto desses barcos abandonados haviam pescadores que tinham abandonado já a sua pescaria e já estavam lavando as suas redes, porque, como bem está no retrato da mensagem de Pedro aqui, eles passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram pescar nada. Diante disso, Jesus ele assume um dos barcos e Pedro, talvez sob o comando daquele barco, Jesus continua fazendo aquilo que ele já estava fazendo. Ele continua ensinando a multidão agora, já dentro do barco. E depois de ensinar a multidão, ele vira para aquele homem, para aquele pescador, que talvez estava já incluído naqueles outros pescadores que haviam deixado o barco de lado, que estavam já no momento de lavar as suas redes. Então ele vira para aquele pescador e dá a ele uma ordem, a ordem de lançar as redes ao mar. Mas então vamos pegar essa história e vamos reparti-la, querida. Vamos entender um pouco mais do chamado de Pedro, do chamado de Jesus para Pedro. É interessante que Deus, em primeiro momento, nós precisamos destacar isso, Deus não nos chama para caminharmos sozinhos. Repare que no ministério que está sendo constituído ali, haviam pescadores e os pescadores estavam juntos. Haviam pescadores que estavam durante a noite toda tentando uma pescaria e não haviam conseguido. É interessante que, fazendo já um pulo, um salto lá para frente, quando nós percebemos que a pesca se completa sob a ordem, sob a palavra de Jesus, os barcos foram inundados de peixe. Não apenas o barco em que Jesus estava, o barco em que Pedro junto com Jesus estava, mas tamanha era a quantidade de peixe que foi necessário chamar outro barco. Nós precisamos entender então que o ministério de Jesus para a nossa vida não é um ministério de individualismo. O
ministério de Jesus para a nossa vida, quando nós começamos a entender o chamado de Jesus para estarmos no reino dele, com ele, nós não somos chamados a estarmos sozinhos, a caminharmos sozinhos. Nós não somos chamados, querido, a estarmos no nosso individualismo, na nossa zona de conforto. Pelo contrário, um ministério sob a ordem e sob a palavra de Jesus é um ministério que muito mais abençoa o outro do que a si mesmo. É um ministério que muito mais edifica a vida do outro, a vida do próximo, do que a sua própria vida. Tanto que quando há a pescaria, a quantidade de peixes inunda aquele barco em que Jesus e Pedro estavam, a ponto de eles chamarem o outro barco que já estava encostado. Querido, o ministério de Jesus para a sua vida é o ministério para abençoar outras pessoas, é o ministério para alcançar outras pessoas. Mas vamos dar seguimento, destacando que haviam 2 barcos. Repare, querido, que os barcos eles não estavam cumprindo a sua função. Depois de uma noite inteira de pescaria sem êxito, depois de uma noite inteira tentando trazer alimento e até mesmo aquilo que seria rentável àquela sociedade de pessoas, os barcos estavam atracados, os barcos estavam já fora da água, eles estavam fora da sua função. Precisamos entender que pescadores desembarcados, pescadores fora do barco, significa para nós aqui no simbolismo da palavra de Deus, pessoas que abandonaram o propósito porque nada tinha acontecido. Repare que os pescadores tentaram pescar e não conseguiram, então eles abandonam o barco. Pescadores desembarcados e barcos atracados são ministérios estagnados, são ministérios parados, são ministérios inertes. Às vezes nós estamos labutando na obra de Deus, estamos trabalhando na obra de Deus e criamos expectativas em nosso coração, criamos desejos em nosso coração, queremos ver a glória de Deus, queremos alcançar lugares ermos, queremos chegar a lugares longínquos, né? Mas muitas vezes o que nós percebemos é que às vezes estamos parados ali num determinado lugar e de alguma forma aquela nossa expectativa inicial, aquele nosso desejo inicial que movimentava, que servia de combustível para o nosso ministério, ele vai se perdendo, ele vai se esfriando e aí nós, depois de uma noite inteira de pescaria, nos encontramos como aqueles pescadores. Atracamos o nosso barco, descemos do nosso barco e estamos como pescadores desembarcados. Talvez você seja um desses nesse momento, ouvindo essa mensagem. Você já esteve ali no altar ministrando a palavra de Deus, você já esteve ali no altar conduzindo o louvor da casa de Deus, você já esteve talvez servindo na introdução com obreiros da obra, ou talvez estava no grupo de intercessão, mas as expectativas, as pescas que você almejava, elas não se concretizaram. Mas repare uma coisa, querido, eles tentaram pescar. E nós percebemos que uma pescaria ao longo de uma noite inteira, uma pescaria cansativa, eles estavam fazendo aquilo sob a sua vontade, sob a sua força. Precisamos entender que o ministério de Jesus para a nossa vida é um ministério alicerçado sob a palavra dele, é um ministério em que a mão dele está estendida sobre a nossa vida. Quando nós tentamos fazer alguma coisa fora desse propósito, fora dessa visão, desalinhado à vontade de Deus, às vezes nós vamos passar noites e noites, momentos e momentos a fio e não vamos conseguir alcançar aquilo que nós nos propunhamos a fazer. É interessante que precisamos entender que a pescaria que nós devemos fazer é a pescaria ordenada por Jesus, é a pescaria coordenada por Ele. Mas vamos dar seguimento. Primeiro ponto que nós observamos são pescadores desembarcados. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que os pescadores estavam lavando as suas redes. Talvez nós bem sabemos que pescadores, quando lavam as suas redes, é porque já acabou a pescaria, sendo ela exitosa ou não, a pescaria já se findou, já chegou ao seu fim, ao seu término. Então nós trazendo
entendendo um pouco mais do que estamos refletindo aqui nesse momento, se de fato os pescadores desembarcados refletem para nós pessoas que abandonaram o propósito. A pescaria, as redes sendo lavadas, significa nada mais, nada menos do que o comodismo e a estagnação. Mas vamos dar seguimento. Repare que eles trabalharam a noite toda e não conseguiram êxito. Eles desempenharam força, eles trabalharam sem descanso. Muitas vezes, o que nos faz estagnar o barco e lavar as redes é a falta de descanso. É a falta daquele momento para você estar com a família, para você colocar as ideias em ordem, né? Muitas vezes nós queremos chegar de maneira eufórica à obra de Deus e acabamos trocando os pés pelas mãos. Porém, querido, a história começa a mudar de cenário quando Jesus ele ingressa no barco. Quando Jesus ele chega ao barco com Pedro e ele se depara com aquela realidade de uma pescaria sem êxito, de uma pescaria frustrada, de pescadores frustrados, de pescadores fora do barco com as suas redes lavadas. Quando Jesus chega, ele muda por completo essa história. Ele começa desde já a mudar toda aquela narrativa que estava construída, uma narrativa de fracasso, e ele traz para si a responsabilidade de colocar em ordem todas as coisas. Quando de fato ele ingressa no barco, ele chama aquele pescador que coordenava a pescaria e ele, sob uma palavra, dá uma ordem: lance as redes. Talvez Pedro tivesse motivos para questionar como de fato ele fala, mas Jesus, nós passamos uma noite inteira tentando pescar e nós não conseguimos nada. Querido, talvez ele estivesse pensando naquele barco desembarcado ou nas redes já lavadas que ele teria que lavar novamente, mas ele percebe que agora ele não está mais pescando sob a sua vontade, ele está pescando sob a ordem e o comando do mestre, aquele que estava no barco, Jesus, o Cristo. Então ele dá uma palavra que para nós é uma palavra de ânimo: Senhor, sob a sua palavra, sob a sua palavra, sob o seu comando. O que Pedro está dizendo é: quem comanda mais esse barco não sou eu. Talvez eu passei a noite inteira comandando esse barco, mas a partir de agora é sob a sua palavra eu vou lançar as redes. E assim você bem sabe, nós lemos aqui, ele lança as redes e tamanha era a quantidade de peixe que não coube no barco em que eles estavam, e eles tiveram que chamar o outro barco que também estava encostado, e aí foi um momento maravilhoso que os dois barcos ficaram tão cheios, tamanha a quantidade de peixe, que eles quase foram a pique. Mas repare, para concluirmos, que há uma ordem de Jesus, sob a palavra de Jesus. Pedro ele faz sob a palavra. Precisamos caminhar sob a palavra de Jesus. Precisamos entender que a nossa vida ela tem um propósito, e esse propósito é coordenado pela soberana vontade de Deus. Mas ainda assim, a soberana vontade de Deus, ela nos traz responsabilidade. Ela nos chama a fazer. Repare que Jesus poderia aproveitar aquele momento de ensino e dar uma ordem aos peixes. Ele poderia dar uma ordem ao mar: mar, cuspa peixes, peixes, saltem para dentro desse barco. Mas não, Jesus dá uma ordem a Pedro: lance as redes. Trazendo para nós, querido, a percepção e a conclusão que nós trazemos a essa mensagem hoje, que há uma responsabilidade nossa. Nós precisamos lançar as redes. Nós precisamos tirar o barco e colocá-lo de volta na água. Nós precisamos pegar as redes lavadas que estavam encostadas no armário da nossa vida e trazê-las para dentro do barco. E sob a palavra de Deus, precisamos lançá-las. E assim, querido, nós vamos frutificar no reino, e assim nós vamos trazer vidas para a mensagem do Evangelho, e assim nós vamos trazer pessoas ao reino de Deus.
A soberana vontade de Deus nos traz esse comando. Faça, mas faça sob a palavra de Jesus. Que você seja abençoado com essa mensagem. Que você seja impactado com essa mensagem. Talvez você esteja como aqueles pescadores. Encostou o barco, lavou as redes, uma noite inteira de pescaria frustrada, expectativas que se perderam, pessoas que falaram coisas que desagradaram o seu coração. Mas o comando nessa noite, nesse momento que você ouve essa mensagem, manhã, de madrugada, eu não sei, mas o chamado de Jesus para a sua vida nesse momento é: quem está no barco sou eu. Jesus está no barco da sua vida. Tire o barco da beira da praia e lance as redes. Jesus te abençoe e que através da sua vida muitas outras vidas sejam alcançadas por reino. Fica na paz, querido.